E dentre as RTX 50, 80 e 90 que a ASUS anunciou, esse design aqui é o que está no topo. Para a placa vai chorar aqui. Meu Deus, 16 quadros por segundo. Mas e aí, será que um Frame Generation salva isso daqui? O salto de desempenho de geração para geração é o pior de uma série 80 que a gente já viu aí nos últimos anos. A AMD tem essa chance aí, o que a AMD faz? Vai lá, joga o lançamento para março. Vai pras cabeças, Lisa. E também com um pouquinho mais de tempo, né? Porque 2 dias com uma placa, ninguém aqui no estúdio dormiu. E muito bem, senhoras e senhores, finalmente temos aqui no Loop Infinito uma GeForce RTX Série 50 aqui na bancada para testar e comentar sobre o desempenho dessa placa. Aqui hoje nós trazemos uma RTX 5080 da ASUS, é a ROG Astral, que inclusive traz um quarto fan aqui na parte traseira, olha que loucura. Essa aqui também está sendo apelidada de 4080 Ti, porque o salto de desempenho em relação à geração anterior é vergonhoso. Ah, mas a NVIDIA põe lá no site 2 vezes mais desempenho em relação à geração anterior. Pois é, só que isso daí é com o DLSS 4 Multi-Frame Generation, gerando aí até 3 quadros por segundo a mais para cada quadro que a placa de vídeo gera. Então a gente vai falar disso, que de fato aí você tem um ganho de desempenho impressionante, mas quando a gente fala do poder de processamento bruto, dos frames reais, não dos frames fake, a gente tem um aumento no desempenho de 10 a 13% da 5080 para 4080. Eu queria chegar em 15%, mas não consegui. 15% a mais é o consumo dessa placa. Então ela entrega um pouquinho mais de desempenho, mas ela consome mais também. Não é necessariamente mais eficiente em relação à geração. Só um pouquinho. A gente vai falar disso e muito mais nesse vídeo. Vocês também vão ver essa placa em ação em alguns jogos que a gente pôde testar nos 2 dias que deixaram ela com a gente aqui no Loop Infinito. E nesse vídeo eu também vou tentar explicar por que isso está acontecendo e trazer mais informações para você que está de olho em comprar uma nova placa de vídeo. E é claro, vai ter muito benchmark, porque a nossa benchmarker não dormiu nos últimos dias. Inclusive, ela vai dar uma palhinha aqui no vídeo também, ó. E olha, para começar, eu preciso já soltar um desabafo aqui para vocês. Esse é um vídeo difícil, por vários motivos, né? A gente teve pouquíssimo tempo para testar a placa, mas eu acho que o mais difícil é eu não começar da 5090, que infelizmente atrasou, não chegou aqui para a gente ainda. Então a gente começa por essa placa, pela decepção, porque o desempenho... O salto de desempenho de geração para geração é o pior de uma série 80 que a gente já viu aí nos últimos anos. Quando a gente fala da 4080, até a 4080, que a gente reclamou bastante também, mas ela trazia um salto legal em relação à 3080. Da 3080 para 2080 era 40% a mais de desempenho. Da 2080 para 1080 também era um salto legal. E agora a gente tem esse salto medíocre de desempenho, acompanhado pelas tecnologias que a NVIDIA vem trazendo para vender a placa, que é inteligência artificial. É uma overdose de IA para todo lado e a aposta é no Multi-Frame Generation. Esse é o recurso que o marketing da NVIDIA mais está usando para falar sobre os aumentos de desempenho, como por exemplo 2 vezes mais desempenho em relação a 4080, ou falar que a 5070 vai trazer o desempenho de uma 4090, o que é meio absurdo quando a gente compara as especificações técnicas dessas placas, a gente vê que não, né? São frames gerados com inteligência artificial que trazem um desempenho que, na maioria dos casos, beleza, você vai realmente ter a sensação de mais desempenho. Mas aí é uma outra discussão se realmente é válido considerar esses frames adicionais ou não. Eu acho que depende, eu vou falar disso daqui a pouco, mas existe sempre uma expectativa de uma melhoria significativa no desempenho bruto, e aí depois se melhora com essas outras tecnologias. E aqui nessa geração não temos essa melhoria significativa, que na minha opinião deveria ser de pelo menos uns 30%, tá? Menos que isso é complicado. Essa também é a primeira RTX Final 80 em relação a todas essas aqui, ó, 4080, 3080 e a 2080, elas sempre superaram a geração anterior, a topo de linha da geração anterior. Então a 4080 era melhor que a 3090, incluindo a 3090 Ti, a 3080 era melhor que a Titan, ali na arquitetura Ampere, e aqui nós temos uma Final 80 que não supera
o final 90 da geração anterior. Então a 5080 ela não supera o melhor que tinha na geração da série 40, quando as outras faziam isso. Então você soma o salto de desempenho, você soma esses fatos todos e é por isso que estamos tão decepcionados com essa placa de vídeo. Mas isso também já era meio que esperado observando as especificações técnicas, né? A 5090 ainda tem mais memória RAM, a 5080 não. Todo mundo esperava antes do lançamento que ela ganhasse um upgrade com mais memória, mas não. E quando a gente observa o corte do chip que a gente tem aqui, da GPU, é metade da 5090. Olha esse comparativo que está circulando por aí, considerando a arquitetura Blackwell, a 5080, e a gente tem o corte do chip. Então, GB202 é o chip da arquitetura Blackwell, e aí a gente tem ali, ó, 100% desse chip tem 24.576 núcleos CUDA, a gente considera aí 100%. A 5090 já é um corte, né, 88,5%, tanto é que daí que veio aquela confusão dos trilhões de operações por segundo, que o Jensen falou um valor lá na Keynote, aí depois a gente falou da placa da 5090 é um pouquinho menor, então é por isso, né? O máximo que suporta é até 24.576 núcleos CUDA, mas aí aqui a 5090 usa 21.760. E aí a 5080, ó, é 43,8% do corte aí do chip. É literalmente a metade da 5090. Também lá nos Estados Unidos custando metade do preço. Mas o que complica é quando a gente observa as gerações anteriores. Então a RTX 40, a da Lovelace. A 4080 lá é 52,8%. A 4070 Ti que tinha esse corte aí mais próximo de 43,8%. Na RTX 30, a arquitetura Ampere, pior ainda. A 3080, olha o corte, era 81%. Porra! Não é à toa que dos finais 80, a 3080 é a última que trouxe um grande salto de desempenho, né? A gente não tá vendo mais isso. Nessa série 30, esse corte equivale aí a uma 3060 Ti. E na série 20, a arquitetura Turing equivale aí a uma 2060. Então, observando esses dados, a gente consegue ver como a NVIDIA está entregando cada vez menos abaixo da placa topo de linha. E o pior é que assim, a final 80 é a placa que a galera compra quando quer o máximo desempenho. A 90, que antes era Titan, você comprava quando você queria no talo, excessivo, sabe? É a 80, o melhor que tem, mais um pouquinho. Só que agora tá complicado, né? Porque, pô... Então já fica aqui no começo do vídeo essas primeiras impressões. Com esses dados, essas especificações da placa, já dava para prever um pouco do ganho ou não de desempenho. E aí nós rodamos aqui mais de 200 testes nessa placa, comparando também com a 4080 e a 4090 para confirmar, né, e comprovar esses números que eu já passei. Aumento de desempenho de 10 a 13%, melhora um pouquinho na produtividade, né, e inteligência artificial também, né, já que nós temos aí mais processamento, esse é o foco agora. Né, nos tops, aí a gente tem um salto em torno de 20% em relação à geração anterior, talvez a parte mais empolgante e também menos empolgante, né? Porque é uma placa de videogamer, pô. Ah, mas os fake frames. Mas a gente também não pode deixar de falar sobre o avanço do DLSS 4 com o Multi-Frame Generation, que infelizmente é exclusivo da série 50. Essa é a grande ferramenta da NVIDIA para vender essas placas, é você gerar 1, 2 ou 3 quadros por segundo a mais para cada quadro que a GPU renderiza. Antes era apenas um quadro a mais, efetivamente dobrando o desempenho, e agora você consegue até quadruplicar o desempenho. Então se você tem um jogo rodando a 100 quadros por segundo, você consegue gerar mais 3 quadros para cada um deles, totalizando 400 quadros por segundo, com uma latência até ok, mas às vezes um ghosting na imagem, uma coisinha ali que pode atrapalhar um pouquinho a brincadeira. Vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. A gente sempre considera o desempenho bruto, mas eu também acho que quem comprar uma placa como essas vai usar o DLSS, que inclusive está disponível em cerca de 90 jogos no momento do lançamento dessas placas, mas uma coisa interessante que a NVIDIA está fazendo é dar uma opção no próprio aplicativo ali da NVIDIA para você forçar o DLSS com o Multi-Frame Generation em qualquer jogo, né? Mesmo que o jogo não suporte. Aí o resultado vai variar, tem jogo que funciona bem, tem jogo que nem abre quando você ativa essa opção, mas é uma forma de você tentar aproveitar isso ao máximo. Dito isso, vamos agora falar um pouquinho sobre a ROG Astral. Vamos falar um pouquinho sobre essa placa de vídeo aqui e aí depois a gente vai para os testes. E dentre as RTX 50, 80 e 90, que é a
Asus anunciou, esse design aqui é o que está no topo. Lá na CES, inclusive, eu mostrei que tem uma Astral com resfriamento líquido, que é ainda mais legal. Mas a Astral é o que está no topo agora. A gente ainda tem a TUF Gaming, que inclusive custo-benefício, né, mais em conta, até porque essa placa aqui no momento da gravação desse vídeo, ela está custando em torno de R$16 mil no lançamento. Foi o valor que eu encontrei, que é acima da TUF Gaming por esse design diferenciado. E o que nós temos nesse modelo? Bom, não dá para negar que o acabamento dela é incrível. São muitos detalhes que compõem essa placa. Para todo cantinho que você olha, você vê uma atenção especial ao acabamento. Mas o grande diferencial é esse quarto fan que a gente tem aqui, que ajuda no resfriamento dessa placa. Não que ela precise disso, porque o dissipador já é imenso, né? A gente sempre fala que as placas estão gigantes. Mas, gente, olha só, a placa é só isso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, tá vendo? É só isso. A placa ela é pequena, mas a solução de resfriamento a partir da série 40 começou a ficar gigantesca, né? E continua aqui. Só as Founders Edition que criaram juízo. Então, tanto a 5090 quanto a 5080 Founders, elas têm esse tamanho aqui, que é o tamanho de uma placa normal, como a 2080 e também aqui, ó, a 3080, que ainda tinha um tamanho bem comportado. Inclusive, esse é o tamanho da 5080 e da 5090 da própria NVIDIA, que é assim, um grande avanço em relação à 4080, né, que já tinha ficado bem maior. Isso que é a Founders, hein, porque as de fabricantes estão assim grandes. Mas só a NVIDIA está adotando esse design que divide o PCB em 3 componentes, deixando 2 partes do dissipador, tanto na frente e atrás, vazados. Então os fãs, eles mandam o ar e atravessa a placa tanto atrás quanto na frente, ajudando bastante no resfriamento. Mas até o momento não vimos nenhuma fabricante fazendo um design como o da própria NVIDIA, e o mais diferente que eu já vi quando a gente fala de uma placa de vídeo que não tem um resfriamento líquido é essa daqui, com esse sistema push-pull, que deixa ela um pouco mais silenciosa, né? Para dissipar o calor nessa região aqui da placa, esses 2 fãs aqui, eles podem girar mais devagar, tornando ela mais silenciosa. Porém, essa placa aqui, assim como a 4090 da Asus aqui também, a ROG Strix, que aliás, o design Astral está substituindo esse design aqui, ROG Strix. Ela tem um coil whine violento, dá para você ouvir quando tá rodando mais processamento de vídeo do que jogo. Quando tá rolando um render, ela começa a quase falar ali dentro, dá para você ouvir as almas que o Jensen sacrificou aí para os frames fake. E aproveitando que eu tenho a 4090, que é o design da 4080 também, dá para perceber que ela ficou assim, ó, um pouquinho só mais compacta, um dedo a menos aqui no comprimento, mas ela tá mais alta em relação à geração anterior. É maior, tem uma área maior. O conector 12VHPWR, o PCI Express, agora é 5.1. A NVIDIA promete que agora não vai derreter, não vai pegar fogo, porque é um pouquinho mais seguro, o encaixe está melhor. Existe retrocompatibilidade também, é claro, você não precisa trocar sua fonte. Apesar das especificações técnicas, no caso da 5090, eu já vi nos vídeos dela chegando em mais de 600 watts de consumo. Medo. E aqui nós temos uma travinha para colocar ou no modo silencioso ou no modo de desempenho. E debaixo dessa proteção aqui, 2 conectores para fãs do gabinete. E aí você pode controlar eles pelo Armoury Crate. Se você conseguir, né? Porque esse software é difícil. E obviamente, ao contrário da Founders Edition, esse design não foi feito para computadores compactos, afinal ela é gigantesca. E a estrutura dela é toda de metal. Isso também é muito legal e deve ajudar na dissipação de calor. Tanto é que na caixa vem um suportinho pro gabinete aguentar. Eu gostei do design, mas eu sou suspeito para falar porque eu gosto dessas placas quadradona. Eu achei ela bonitona. Parece que o suporte dela, né, a construção tá bem mais sólida do que outras placas que a gente já viu da Asus. E quando você prender ela, ela vai ficar retinha, ela não vai ficar tombando, né? Mas é pesada também, né? Então precisa prender bem aí no gabinete. E na parte traseira, a conectividade que não mudou, né? Uma coisa que eu acho legal nas placas da Asus é que eles colocam 2 portas HDMI. 2 HDMIs, 3 DisplayPort, com um total de 4 saídas de vídeo. Você pode usar 2 HDMI, 2 DisplayPort, ou 3 DisplayPorts e uma HDMI, o que você preferir. HDMI 2.1, DisplayPort, também 2.1B.
E comprando essa placa, na caixa nós temos aí alguns brindes especiais. Então vem esse cardzinho aqui, ó. Esse parece tipo um porta-copo ou um imã, né? ROG. Um certificado de que você comprou a placa. Não vem isso aqui não, tá? Isso aqui eu imprimi em 3D aqui na minha Bambu Lab. Vai ter vídeo de impressora 3D aqui em breve, muito legal. E vem também esse keycap aqui, ó, que eu achei muito bonitinho. Que é uma GeForcezinha, olha lá, uma Astralzinha para você colocar no seu teclado, que inclusive gira os fãs, olha que legal. Besteirinha, mas eu gosto. E vem também outras coisinhas ali, como um chaveirinho, mas o mais importante, o adaptador para você converter aqui o PCI Express 5.0 para 3 portas PCI Express de 8 pinos. Então essa placa ainda não precisa de 4. Se você pegar a 5090 Astral, aí vem um a mais aqui para as fontes mais antigas que não tem PCI Express 5.0. E agora vamos ao que realmente interessa, que é ver essa placa de vídeo em ação. E essa é a nossa configuração aqui do PC de testes. Um Ryzen 7 9800X 3D, uma placa-mãe da MSI, uma Carbon X870E e 32 GB de memória RAM rodando aí a 6.000 MHz ou megatransfers por segundo. E percebam também que a 5080, assim como a 5090, elas aproveitam o protocolo PCI Express 5.0, trazendo aí uma largura de banda maior. E antes da gente rodar os jogos, só uma observação sobre as especificações técnicas dessas placas de vídeo. Então lá no site da NVIDIA a gente tem tudo listadinho, né? Então tá aqui, ó, a 5080 e a gente pode comparar aqui com a 4080. Então a questão dos núcleos CUDA, né, 10.752, olha 90, né, a 90 traz mais de 21.000 núcleos, enquanto a 4090, ela trazia 16.384 núcleos, então aumentou consideravelmente. Já da 80 ou da 80 Super, ó, de 9.700, 10.200 para 10.700. Então, não é um salto significativo. É claro que os núcleos CUDA não definem toda a diferença do desempenho, mas já dá para a gente ter uma ideia. Em termos de núcleos de Ray Tracing, a situação ela é um pouco melhor, 171 teraflops na 5080, enquanto a 4080 tinha 113 teraflops, mas ainda assim não supera a 4090. Agora, quando o assunto é inteligência artificial, aí supera em trilhões de operações por segundo. A 5080 traz 1.801 AI TOPS, enquanto a 4080, olha só, era 780 AI TOPS. Então aqui mais do que dobrou e supera com facilidade a 4090 também. Então o foco é inteligência artificial, que inclusive é o que a NVIDIA usa para justificar a ausência do Multi-Frame Generation na série 40. A gente sabe que é para vender série 50, mas eles falam que é por conta disso, precisa de mais processamento de inteligência artificial. Lembrando que a série 40 vai receber o DLSS 4, mas aí o Frame Generation é apenas um quadro a mais para cada frame gerado pela placa de vídeo. Aí só com a série 50 a gente consegue ir até 3 quadros a mais para cada frame gerado pela placa de vídeo. Aí observando as outras especificações técnicas, a gente tem aquela outra decepção, né, que é a memória RAM. Então, da 4090 a gente tinha 24 GB de memória RAM, foi para 32 GB na 5090. Agora, das 4080 era tudo 16 GB, até 4070 e segue 16 GB. Existia uma expectativa de 20 pelo menos, 24 GB. Apesar de ser agora GDDR7 ao invés de GDDR6X, é a mesma quantidade de memória. Então é muito frustrante isso e adiciona para essa primeira impressão dessa placa ser decepcionante. E vamos a um teste no Cyberpunk 2077 em 4K com Ray Tracing ativado na configuração padrão Ultra sem DLSS. E assim, essa série 50, eu acho que ela é para quem quer jogar em 4K. Eu não acho que faz sentido você investir numa placa dessa se você não for jogar em 4K. E no caso da 80 e da 90, se você não quiser Ray Tracing. E aqui a gente tem um exemplo do quão pesado é nativamente. Tá certo que esse jogo é o Crysis do Ray Tracing, né? Ele é feito para vender placa de vídeo. E nós temos uma média, como vocês estão observando, de 37 quadros por segundo. Foi o que a gente registrou aí nos nossos testes, 36 a 37 quadros por segundo com Ray Tracing ligado. Na 4080, essa média foi de 30 quadros por segundo, então a gente tem um aumento aí de 6, 7 quadros por segundo. Mas na 4090, como eu disse, né, que é melhor do que a 5080, foi 44 quadros por segundo. Isso, lembrando que aqui nas configurações, olha só como é que a gente faz esse teste. A gente coloca no Ultra e desabilita o DLSS. Então é assim que a gente roda sem o DLSS. E, gente,
não tem o que fazer. Ray Tracing é muito pesado, Path Tracing também é mais pesado ainda, então a gente vê aquelas demonstrações de placas de última geração que às vezes não bate nem 30 quadros por segundo. É isso. Você precisa disso para se divertir no jogo? Eu acho que não. Então tem muito que a gente vê nessas placas que é perfumaria. Mas aqui, por exemplo, estão uma tela 4K de 42 polegadas, ó. Tá lindo o jogo, mas eu conseguiria me divertir sem isso também. Agora o DLSS está ativado no modo normal, que é o Neural Convolucional. Tem também o novo modelo, que é o modelo Transformer, depois a gente fala disso. E o Super Resolution está no modo desempenho, né? Tem o modo qualidade balanceado, mas a gente está usando o mesmo referencial da NVIDIA para esses testes. E vamos ligar também aqui o do Ray Tracing, que é a reconstrução de raios com DLSS. Aplicando isso daqui, vamos ver para quanto foi a nossa média de quadros por segundo. Ó, passou de 90, lembrando que antes estávamos em 30, 36, 37, né? Então já triplicou só de ativar esse modo. Só que agora é importante lembrar também que a gente está rodando o jogo numa resolução mais baixa e aí fazendo esse escalonamento para 4K. Obviamente, quando a gente observar detalhes do cenário, né? Quando a gente der um zoom, de repente na placa que está aqui, é inferior à qualidade em relação ao 4K, mas isso é normal, essa é a ideia dessa técnica, é perder um pouquinho de detalhe, mas dar uma disfarçada com inteligência artificial no escalonamento para você ganhar desempenho. Então já subiu o desempenho e aí a gente tem o Frame Generation, a geração de quadros. A gente tem até 4x agora. Antes só tinha Frame Generation, era 2x, um quadro a mais para cada quadro que é gerado da placa de vídeo. Aí agora dá para ir para 3x ou 4x. Vamos começar aqui no 2x. E o negócio já passou de 150 quadros por segundo, né? Então fomos para 158, 160 quadros por segundo, mais ou menos aí. E nesse modo, é um modo que a gente já tinha nas RTX Série 40, tá? Aqui nenhuma novidade, então nem adianta eu falar muito sobre isso. Melhorou um pouquinho com o DLSS 4, mas o que realmente interessa é a gente aumentar ainda mais. Então no 3x, isso vai para mais de 200 quadros por segundo agora. Olha lá, a gente está aí batendo 218, 215 quadros por segundo. A imagem ainda está muito boa, mesmo quando eu faço um movimento mais rápido. E vamos para a forma final do Freeza agora, colocar em 4x. Nós passamos de 250 quadros por segundo nesse teste rápido aqui. Então aumenta muito o desempenho, porém nem tudo são flores. Nessa parte que eu tô aqui, né, só andando pela cidade, observando aqui, meio que sem muita ação, tá tudo ótimo. Mas quando a gente acelera um pouco ou entra no momento de ação, a gente consegue perceber alguns artefatos nos detalhes. Então, por exemplo, reparem no cantinho do braço ali, ó, como vai ficando um ghosting, vai ficando uma sombra da imagem anterior. No geral é muito bom, mas nos detalhes você vê ali, e aí dependendo do jogo isso é mais evidente ou menos evidente. Então o problema é que o marketing às vezes vai usar esse recurso, só que ele não melhora o desempenho, ó, 100% assim, sem nenhum comprometimento. Não, você tem comprometimento em alguns detalhes da imagem. Quando a gente roda o benchmark do Cyberpunk, a gente percebe que alguns objetos às vezes se mexem um pouquinho ali no meio, né, com esse Frame Generation ativado. Então acho que é meio exagero, acho que nesse primeiro momento eu usaria 3x, que já estaria de bom tamanho. E a 4080 nesse mesmo teste conseguiu cerca de 131 quadros por segundo, que o Frame Generation vai travar ali em 2x. Já a 4090 tem um pouquinho mais de poder de processamento, conseguiu 162 quadros por segundo. E aí aqui na 5080 a gente ultrapassa isso com facilidade nessas configurações. É daí que a NVIDIA tira aqueles gráficos que estão lá no site. Não é o poder de processamento bruto, mas é o DLSS com Multi-Frame Generation. E a latência, ela está aceitável. Tá? Nos testes que a gente fez não chegou a atrapalhar, é mais esses resíduos que aparecem às vezes nas imagens. Agora vamos ver até onde vai essa brincadeira, colocando aqui no modo de Ray Tracing Overdrive. Eu vou tirar o DLSS e vamos colocar os reflexos aqui, ó, naquele modo psicopata aqui. Agora a placa vai chorar aqui. Meu Deus! Gente, é isso, ó. É 15... 16 quadros por segundo. Mas e aí, será que um Frame Generation salva isso daqui? Sem ativar o DLSS, eu venho aqui nas configurações e vamos colocar a geração de quadros aqui. Vamos colocar ela em 4x e vamos ver o que acontece sem DLSS.
Ó, suavizou, mas meu Deus, a latência é altíssima. Eu mexo o mouse e depois o movimento é feito. Por quê? Porque é isso, né? A gente precisa ter pelo menos ali uns 60 quadros por segundo de base, senão vai ficar uma experiência horrível. Nossa, olha a sombra nos carros, ó. Parece que é o ChatGPT gerando o jogo. É que vocês não estão vendo. Olha o movimento do mouse e a reação na tela. É isso, a gente subiu aí de 12 para quase 60 quadros por segundo, mas o Frame Generation sozinho não faz milagre. A gente precisa chegar em pelo menos uns 60 quadros por segundo para aí depois criar frames a partir disso. Idealmente no mínimo 60, né? Senão não vai ser uma experiência muito boa. Então eu vou ativar aqui o DLSS agora, vamos colocar no modo desempenho e aí a gente deixa o Frame Generation em 4x. E aí, opa, fomos aí para mais de 150 quadros por segundo no modo Overdrive. Apesar de que numa tela 4K gigante dessa eu não quero modo desempenho não, eu quero modo qualidade. Então aqui eu conseguiria jogar com mais de 100 quadros por segundo e agora tá lindo, hein? Agora tá bacana. Eu acho que esse é o objetivo dessas tecnologias. É você alcançar mais de 100 quadros por segundo colocando tudo no talo. Precisa disso? Não necessariamente você precisa estressar o jogo no máximo, mas essa é a aposta da NVIDIA, em inteligência artificial para adicionar no que já está sendo renderizado de forma bruta ali na placa de vídeo. Aí assim, aquela coisa, né? Se resolver essa questão de artefatos ou isso não te incomodar, é meio pessoal, eu preferiria um aumento no desempenho bruto, já falei isso várias vezes aqui nesse vídeo, mas essa é a geração dos fake frames. Bom, então já deu para ter uma ideia do que dá para fazer aqui com essa placa. A gente tem mais benchmarks daqui a pouco, mas nem tudo são games. Muitas pessoas compram uma placa dessas para produtividade, para trabalhar em especial com gráfico, com vídeo, né? Processamento de imagens. E a gente rodou alguns testes aqui e olha, essa geração tá bem interessante. Eu acho que a mais legal vai ser a 5090, porque ela traz um terceiro encoder NVENC. Então, assim como a série 40, a RTX 5080, ela traz dois encoders NVENC, algo que na geração anterior começa a partir da 4070 Ti. A 5090 vai ter esse terceiro encoder, mas mesmo aqui tendo apenas dois encoders, eles subiram uma geração e a gente percebe aí um aumento na velocidade de render de vídeo. Testamos render de vídeo no DaVinci Resolve, que até o momento da gravação desse vídeo é a única ferramenta que a gente tem aqui que já está otimizada para tirar o máximo proveito dessas novas placas de vídeo, apesar de a gente ter alguns bugs, porque é uma versão beta, a gente não conseguiu rodar o nosso projeto convencional, então a gente tacou lá um arquivo com 10 minutos de vídeo em 4K e renderizamos ele para ver os resultados. E a 5080 alcançou, quando a gente renderiza em Full HD, uma média de 367 quadros por segundo. Renderizou esse vídeo em apenas 52 segundos. Quando a gente subiu para 4K, ainda teve uma média acima de 200 quadros por segundo, 227.5 quadros por segundo, resultando em um render em 1 minuto e 24 segundos. Esses testes foram realizados usando o codec AV1 e quando a gente compara com a 4080, nós usamos aqui a Founders Edition, e também a 4090, que aí nós usamos essa ROG Strix, a gente vê que na verdade essas duas elas são muito parecidas, afinal é o mesmo encoder, a mesma quantidade de encoders NVENC e o resultado é equivalente entre elas nesse teste aqui no DaVinci Resolve Studio. Então, comparando os números, a gente vê que o maior salto de desempenho que me impressionou foi no render Full HD, porque houve um ganho aí de 84% no desempenho, enquanto no teste 4K foi um salto aí de 23%, uma evolução mais comportada. Eu fiquei realmente impressionado com essa taxa de quadros por segundo no render Full HD, em alguns momentos passou de 400 quadros por segundo no DaVinci. A gente sabe que o DaVinci é a ferramenta mais otimizada
otimizada para render hoje usando as placas de vídeo. É invejável para quem usa qualquer outro software de edição de vídeo, mas a edição de vídeo, né, essa métrica, ela é muito volátil. Você adicionou uma correção de cor no seu vídeo ou trocou uma ordem de cortes ali, já vai alterar, depende também do material bruto, mas usando o mesmo tipo de arquivo nesse teste deu para ver que existe sim uma melhoria e isso deve ser muito legal para quem trabalha aí com renders de vídeo também. Em termos de inteligência artificial, a gente rodou o benchmark Procyon e também vimos aí um aumento na pontuação no processamento de inteligência artificial. Afinal, os AI Tops, o aumento naquele número, já indicava que a gente teria realmente um desempenho maior de inteligência artificial, e aí a gente vê um aumento na faixa de 20% no desempenho de IA. Ou seja, para você que está pensando em rodar um DeepSeek local na sua máquina, essa pode ser uma boa escolha. Dito isso, vamos a mais testes e mais detalhes sobre o desempenho nos jogos com a Loba, que rodou mais de 200 benchmarks nessas placas aqui para a gente comparar. E aí galera, eu sou a Loba e eu tô aqui para falar sobre os resultados nos testes com a nova RTX 50, em específico a 5080 da ASUS aqui no Loop. Mas antes tem aqueles avisos que eu preciso passar para vocês. Primeiro que a gente correu com esses testes, é verdade, porque a gente só passou aqui com ela uns 2 dias e foi complicado pra caramba, ainda mais drivers betas. Vocês não vão usar esses drivers que a gente utilizou para review, provavelmente quando chegar aí na casinha de vocês terão drivers oficiais, o que tudo vai melhorar, acredito eu, né? Tem que melhorar, por favor, drivers que funcionam e que não dão tantos bugs. E uma outra coisa é que a gente decidiu aqui, como tínhamos pouco tempo com ela, trabalharmos principalmente na parte de mostrar performance, ou seja, média de FPS, consumo máximo e também a sua temperatura. Então na parte de latência eu não senti tantos problemas com a latência, mas é claro que a gente precisa de mais tempo com essa placa para falar ali de resultados mais minuciosos, testar bonitinho e trazer para vocês em futuros testes. Nesse primeiro momento, deixa eu puxar aqui um benchmark bem conhecido, que é o 3D Mark na parte de Fire Strike. A gente vai ter ali uma comparação não só com o Fire Strike normal, como também com o Fire Strike Ultra. Galera, aqui fica evidente que a 5080 tem um pouco mais de desempenho do que a 4080, o que já é esperado sim, mas não é tanto assim. Aqui temos 13% a mais de diferença na pontuação a mais no Fire Strike para ela, e 29% a mais no Fire Strike Ultra também, se comparado aí a 5080 contra a 4080. Porém, quando a gente fala de 4090, essa daqui ainda vai ser a melhor de todos os resultados no Fire Strike. Isso surpreende muito porque eu tenho certeza que muitas pessoas esperavam que a 5080 chegasse a pelo menos bater a performance da 4090. E em ganhos, é cerca de 1% melhor no Fire Strike a 4090 e 9% melhor no Fire Strike Ultra para a 4090, se comparado a 5080. E agora a gente vai para os jogos, começando com o CS2 com tudo no muito alto e sem nenhum upscaling. Temos os presets Full HD, Quad HD e 4K testados. E em Full HD a 5080 perde em 4% de performance para sua antecessora. A diferença fica de 463 FPS para 4080 e 442 FPS para 5080, lembrando que isso é uma média geral. Em Quad HD temos 8% a mais de desempenho para 5080 em comparação a 4080. E em 4K temos 30% a mais desempenho na 5080. Porém, colocando a 5080 contra a topo de linha anterior, a famosa 4090, essa daqui já lidera os resultados, ganhando em 26% a mais desempenho no Full HD, 18% a mais no Quad HD e 16% a mais no 4K contra a nova RTX 5080. Agora a gente vai para alguns jogos que possuem DLSS e Frame Generation, mas ainda não possuem o Multi Frame Generation ou o DLSS 4, com aquela diferença da gente poder escolher o Transformer e o Neural. Porque no momento que a gente pegou essa placa, nem todos os jogos estavam atualizados, então a gente achou melhor pelo menos mostrar como tá rodando na diferença ali entre as 4080 e 4090, usando as tecnologias anteriores. Mas calma que a gente também vai mostrar o DLSS 4 hoje. Em Ghost of Tsushima temos Full HD sem upscaling, a diferença de 4% a mais desempenho para 5080 se comparado a 4080, mas a 4090 ganha desse desempenho da 5080 com um pouquinho a mais, com 3% de desempenho. Esse cenário vai acontecer bastante por aqui por pouca diferença de porcentagem.
Ainda em Full HD, mas com DLSS desempenho ativado, temos um ganho de FPS. Porém, no comparativo geral, a 5080 ganha da 4080 sim, com 9% a mais de desempenho, e na diferença da 5080 para a 4090, temos apenas 2 FPS de diferença, parecendo mais uma margem de erro mesmo, onde esses 2 FPS a mais ficam para a 5080. Com drivers que não sejam beta, acredito que devemos ver mais diferenças aqui, principalmente quando a gente vê o DLSS 4 ativado aqui nesse jogo. Agora, mantendo o Full HD e o DLSS desempenho, porém adicionando o Frame Generation, teremos a diferença de 6% a mais desempenho da 5080 em relação à 4080, e temos 9% a mais para a 4090 em relação à 5080. Vamos agora, para uma resolução mais alta, o Quad HD. Nessa daqui, a 4090 continua levando a melhor aqui com 17% a mais de desempenho contra a 5080 de forma nativa, não estamos usando nenhum upscaling, e a 5080 consegue ganhar a 4080 por uma porcentagem de cerca de 5% a mais de FPS. Adicionando agora o DLSS de desempenho no Quad HD, vemos o mesmo cenário, onde a 4090 continua ganhando com o máximo de FPS entre todas, e a 5080 faz um pouco a mais de FPS do que a 4080, nesse caso ganhando ali por 21% a mais desempenho que a sua antecessora. E adicionando o Frame Generation nesse mesmo teste, temos um cenário igual, onde a 4090 ganha em desempenho um pouquinho a mais de FPS apenas, mas a 5080 acaba fazendo apenas um FPS a menos do que a 4080. Basicamente igual. Em 4K, que provavelmente é a resolução que você mais busca para jogar com essas placas, vemos resultados muito interessantes sem upscaling, onde a média da 4080 fica abaixo dos 60 FPS, fazendo ali 57 FPS de média contra os 68 FPS de média da 5080. Aqui achei a diferença muito positiva ali para 5080, manter os 60 FPS acima. Mas a 4090 ainda se sai melhor, já que mantém uma média de 77 FPS, mantendo-se acima dos 60 FPS também. Agora, adicionando o DLSS desempenho, a 4090 se mantém no topo com 4% a mais de performance do que a 5080, mas a 5080 faz uma média de 123 FPS, que é bem mais do que a média de 85 FPS que a 4080 fez. Com o Frame Generation ativado, a 4090 lidera novamente com cerca de 6% a mais de performance do que a 5080, mas a 5080 faz 23% a mais de performance do que a 4080. E galera, nesse jogo aqui eu quero muito ver um Multi-Frame Generation rodando, porque no Frame Generation que a gente tem atualmente, principalmente nos testes de Full HD, Quad HD, às vezes a gente tá rodando ali com um personagem numa área que a gente escolheu que é um pouco pesada para isso, exatamente própria pra gente testar, porque ele não tem uma ferramenta de benchmark, e nessas áreas, às vezes, todas as vegetações viram um borrão só. Às vezes fica piscando também, principalmente quando tem partícula de fogo, algo desse sentido, e a gente precisaria ali de uma ajudinha com essa parte de duplicar, os frames da IA, e eles virem mais bonitos, não parecerem que é um borrão todo, que acontece bastante nessa área com o Frame Generation. Então acredito que a adição de uma nova tecnologia futura vai ser bem legal. Agora, indo para o Kong, que é um jogo bem pesado e um dos mais recentes que temos por aqui, ele tem uma ferramenta de benchmark gratuita que você pode baixar lá na Steam também para testar aí no seu PC para ver se roda tudo certinho, mas é legal de avisar para vocês que ele não tem modo nativo, você não consegue desativar o upscaling. Então o que a gente vai testar aqui como se fosse quase um nativo é a tecnologia DLAA, fica bem próxima mesmo do que seria desativado. Então, em Full HD, DLAA e tudo no máximo, temos a 4090 em primeiro lugar, com 126 FPS, e a briga fica ali entre a 5080 e a 4080, onde a 5080 faz 93 FPS de média, cerca de 12% a mais de performance do que a 4080. Ativando o DLSS desempenho, temos a 4090 fazendo 141 FPS contra 120 da 4080 e 121 de média da 5080. Sendo assim, aqui a 4090 é 16% melhor que ambas. Agora, quando a gente adiciona o Frame Generation, temos a 5080 performando 7% a mais do que a 4080 e temos a 4090 performando 10% a mais do que a 5080. E nesses jogos a gente tem o Full Ray Tracing, e aqui a gente vai adicionar ele para ver as diferenças também, já que é bem difícil mantermos ali uma boa média rodando Full Ray Tracing nessas placas sem a ajuda de tecnologias como Upscaling. E o legal aqui é que vemos uma média acima de 60 FPS para 5080 e para 4090 em Full HD, com Ray Tracing ativado, DLAA e tudo no Ultra. Lembrando, Full Ray Tracing, Agora, com esse mesmo preset, mais adicionando DLSS desempenho, temos um ganho legal, onde todas entregam acima de 100 FPS de média, o que já é um adianto interessante pra caramba, fica bem mais legal de jogar
assim, onde a 5080 faz 11% a mais de performance do que a 4080 e a 4090 faz 30% a mais de média acima da 5080. Agora, com Frame Generation ativado, temos bem mais FPS ainda, o que também é bem legal, e dessa vez a 4090 passa dos 200 FPS, fazendo 246 FPS de média, sendo 27% mais potente que a 5080 e a 5080 fazendo cerca de 24% a mais de performance do que a 4080. Vamos ao Quad HD com o DLA. Galera, aqui o Quad HD e até mesmo em 4K, já adiantando para vocês, as diferenças ficam próximas de novo. A 5080 chega a alcançar ali a 4090 e sendo um pouquinho só mais eficiente do que a 4080. E nesse caso do Quad HD Ultra com DLA, temos uma vantagem para a 5080, que faz uma média de 76 FPS e a 4090 fazendo 74 de FPS, a diferença é bem baixa. E a 4080 ali faz 65 de média FPS. Ativando o DLSS desempenho, a média da 4080 é de 97 FPS e a da 5080 é de 112 FPS, mas a média da 4090 fica para 114, bem próxima também. Ativando o Frame Generation, temos um salto bem interessante de 30% a mais de performance entre a 5080 em relação à 4080, mas agora quando eu falo em relação à 4090, ambas ficam pelo mesmo resultado. Testando o Ray Tracing, tudo no Ultra, mas com DLA, aqui já começa a ficar difícil para manter acima de 60 FPS. Por isso, a 4090 lidera com uma média de 47 FPS, mas a 5080 faz uma média de 45 FPS. E a 4080 entrega 37 FPS de média. Adicionando DLSS desempenho, temos todas acima dos 100 FPS na média, o que é bem-vindo também, com a 5080 fazendo 14% a mais em performance do que a 4080, mas fica bem próxima da 4090, que faz só 3% a mais de média do que a 5080. Com o Frame Generation, a média da 4080 sobe para 122 e a da 5080 para 163 de FPS, indicando 28% a mais de performance do que a antecessora, mas a 4090 entrega uma média de 168 nesse cenário, um pouquinho a mais do que a 5080. Em 4K, a média de FPS com DLA sem upscaling é bem complicada. A 4090 faz uma média de 51 FPS, a 5080 logo atrás com 46 de média de FPS e a 4080 em último com 40 FPS de média. Temos aqui 13% a mais de desempenho da 5080 para a 4080, mas com certeza vocês não querem jogar dessa forma. Vamos ligar aqui o DLSS em modo desempenho e temos 14% a mais de performance para a 5080 contra a 4080. E adicionando o Frame Generation, a gente vai ter 26% a mais de performance da 5080 para a 4080, mas quanto a 4090 temos uma média de FPS bem parecida aqui, como vocês podem ver. Adicionando o Full Ray Tracing também no 4K com DLA no Ultra, aqui vocês podem ver que a média fica bem baixa mesmo, sendo 18 FPS de média para a 4080 e em comparação à 5080, a nova RTX 50 faz 20 FPS de média, porém a 4090 faz 25 FPS de média. Aqui as diferenças são bem baixas mesmo e é aquela história, rodar Full Ray Tracing sempre que ele fica complicado para todas as placas. Não tem para onde fugir, então vamos adicionar o DLSS desempenho para termos 17% a mais desempenho para 5080 contra 4080. E temos 7% a mais de desempenho para 4090 contra 5080. Agora com Frame Generation fica bem mais jogável e temos ali um ganho interessante da 5080 fazendo uma média de 106 FPS, a 4090 fazendo uma média de 107 FPS e a 4080 perdendo feio com 81 de média de FPS. E esse é o último teste dessa lista que as tecnologias não estão ativadas. Então, a partir de agora, a gente vai testar jogos que tenham o Multi-Frame Generation ativado a tempo para os nossos testes, né? E também o DLSS 4. Mas claro que nos próximos vídeos do Loop a gente vai trazer mais testes ainda para atualizar isso aqui e acompanhar melhor o mercado. E também com um pouquinho mais de tempo, né? Porque 2 dias com uma placa, ninguém aqui no estúdio dormiu. Então o próximo jogo da lista é o Dragon Age The Veilguard, o quarto título da franquia que lançou há pouco tempo e ele é bem pesadinho, então é legal pra gente testar. Só que até esse momento a gente não tem o DLSS Transformer, por exemplo, pra gente selecionar nos testes. O que a gente conseguiu fazer foi trazer um Multi-Frame Generation, fazendo de uma forma que seja pelo app NVIDIA. A gente forçou dessa forma para que ele apareça e a gente consiga testar e mostrar aqui os resultados para vocês. Aqui, contudo, no Ultra Full HD nativo, temos 15% a mais de performance da 5080 contra a 4080.
mas a 4090 ganha em 5% a mais de performance do que a 5080. Adicionando o DLSS desempenho, teremos a 5080 performando 8% a mais do que a 4080 e a 4090 fazendo 6% a mais do que a 5080. Mas agora, adicionando o FrameGen nas RTX 40 e o Multi-FrameGen 4X nas 50, é onde vemos onde está o FPS a mais prometidos pela Nvidia. A 5080 fez uma média de 526 FPS, sendo 55% a mais de média do que a 4090 e 68% a mais de média do que a 4080. Agora vamos ver com o Ray Tracing. Nesse momento, com o Upscaling desativado, teremos a 5080 fazendo 11% a mais de performance do que a 4080, mas a 4090 faz 3% a mais de média do que a 5080. E com o DLSS desempenho adicionado aqui, teremos 15% a mais de performance para a 5080 contra a 4080, mas nesse caso também a 5080 ganha por 4 FPS a mais do que a 4090. E adicionando Frame Generation e Multi-Frame Generation, aí teremos a 5080 fazendo uma média de 424 FPS, a 4080 fazendo uma média de 211 e a 4090 fazendo uma média de 230. Em Quad HD nativo Ultra, teremos a 4090 ganhando com 6% a mais de performance do que a 5080, mas a 5080 faz 18% a mais de média em FPS aqui do que a 4080. Adicionando o DLSS desempenho, teremos a 4090 fazendo 11% a mais de performance do que a 5080, e a 5080 fazendo 9% a mais do que a 4080. Com o FrameGen e o Multi-FrameGen também em 4x, aí teremos uma média de 401 FPS para 5080 contra as médias de 249 FPS para 4090 e 203 FPS para 4080. Adicionando o Ray Tracing sem Upscaling no Quad HD, teremos a 4090 com a maior média de FPS, sendo 6% melhor do que a 5080, mas a 4080 faz a menor média com 16% a menos de performance do que a 5080. Com o Frame Generation e o Multi-Frame Generation 4x, eu sei que tá ficando bem complicado esses nomes, não tem o que fazer, a gente não tem aí uma nomenclatura super bonitinha e fácil, então vamos seguir. A média FPS da 5080 vai ficar em 337, mas a média da 4090 ficará em 184 FPS e a da 4080 em 170 FPS. Indo para 4K nativo no Ultra, teremos a 4090 fazendo uma média de 86 FPS, sendo 7% a mais de performance contra a 5080, e a 4080 trazendo 25% a menos de performance se comparado à 5080. Adicionando o DLSS desempenho, temos a 4090 sendo 4% mais potente que a 5080 e a 4080 obtendo 12% a menos de performance do que a 5080. Adicionando o FrameGen e o Multi-FrameGen 4x, aí o salto é como os anteriores, não tem como competir aqui porque é uma nova tecnologia. A 5080 faz uma média de 279 FPS, conseguindo assim 64% a mais em comparação à 4090 e 76% a mais do que a 4080. Galera, eu sei, a essa altura você já deve estar pensando que nem é justo esse comparativo do Frame Generation com o Multi-Frame Generation, porque é realmente muito diferente. Porém, o Multi-Frame Generation é uma tecnologia exclusiva da série 50, então a gente só vai conseguir mostrar dessa forma em comparativo com as RTX 40. Então vamos continuar com Cyberpunk 2077 dessa vez, que eu sei vocês devem estar pensando que já não é mais um jogo tão assim recente, mas ele é um jogo bem legal pra gente testar porque tem todas as tecnologias. Esse basicamente foi o primeiro e único até o momento que a gente fez esses testes que está totalmente atualizado, então a gente vai conseguir ver uma diferença ali no DLSS Transformer e rede neural, e também a gente vai conseguir ver essa questão do Multi-FrameGen que vocês já viram uma palhinha no começo com o Will. Em Full HD Ultra inativo, ou seja, sem upscale, teremos uma média de 230 FPS para 4090, que entrega 2% a mais de performance do que a 5080, assim como a 5080 entregando 8% a mais de performance do que a 4080. Adicionando DLSS desempenho no modo Transformer, a 5080 faz 231 de média em FPS e as demais placas fazem 230 FPS. Foi um teste bem nivelado, principalmente por ser em Full HD, adicionando DLSS desempenho. Mesmo com o DLSS neural, o resultado ficou bem parecido também, porque a 5080 fez uma média de 232 FPS, a 4090 fez uma média de 229 FPS e a 4080 fez uma média de 230 FPS. As coisas mudam aqui de verdade com o Frame Generation e o Multi-Frame Generation em 4x ligado.
Aqui considerando tudo no Ultra, Full HD, DLSS, Transformer, o famoso Frame Generation, a 4090 entrega uma média de 392 FPS e a 4080 entrega uma média de 375 FPS. Mas com o Multi-Frame Generation 4X da 5080 teremos uma média de 691 FPS. Gente, isso é 55% a mais que a 4090 e 59% a mais que a 4080. Mudando apenas um modo Transformer para o modo rede neural, teremos 720 FPS na média da 5080, sendo 55% a mais do que a 4090 novamente, assim como 59% a mais do que a 4080 novamente. Adicionando Ray Tracing para vermos os resultados, só que dessa vez aqui começando de forma nativa, sem upscaling no Ultra, a 4090 é 14% melhor do que a 5080 e a 5080 é 12% melhor do que a 4080. Com DLSS desempenho, tanto o Transformer quanto a rede neural, teremos um desempenho até parecido com o Full HD sem Ray Tracing, onde as placas entregam um resultado muito similar, sendo 170 FPS de média para a 5080 e a 4090, contra 163 de média da 4080 no modelo Transformer desse teste. Mas no modelo rede neural, a média de FPS da 5080 é de 171, a da 4090 é de 172 e a da 4080 é de 164. As coisas vão saltar de verdade utilizando o Multi-Frame Generation, onde a comparação justa mesmo fica entre as séries 40, com a 4090 fazendo 7% a mais de performance do que a 4080, com o modelo Transformer nesse caso, mas a 5080 chega a 54% a mais de performance se comparado à 4090 nesse caso, e no modelo rede neural, a 5080 faz 56% a mais do que a 4090 na média, e faz 61 a mais na média do que a 4080. E se colocarmos o famoso modo Overdrive do Cyberpunk 2077, que tem o Full Ray Tracing, bom, de forma nativa em Full HD Ultra, nesse modo teremos a 4090 liderando com 79 FPS na média, sendo 14% mais potente que a 5080, essa no caso ganhando apenas da sua antecessora com 14% a mais de média do que a 4080. Adicionando o DLSS modelo Transformer, a 4090 faz uma média de 155 FPS, a 5080 logo depois com uma média de 144 FPS e a 4080 com uma média de 130 FPS. No modelo rede neural não muda muito, onde a 4090 também leva com 157 FPS de média contra 148 da 5080 e 133 da 4080, mas com Multi-Frame Generation 4X, a 5080 faz uma média de 436 FPS no modelo DLSS Transformer, onde a 4090 faz até 252 de média e a 4080 até 221 de média. E mudando o modo do DLSS apenas para rede neural, mas mantendo a mesma configuração, a 5080 vai fazer 442 de média de FPS, a 4090 chega a 254 de média e a 4080 faz 223 de média. Então nesse ponto dá pra ver que tá ficando bem confuso ali, bastante coisinha pra você testar. O que é mais válido é você ver aí na sua casa, fazer as configurações, testar, ver o que você gosta mais. Na maioria das vezes o Transformer faz um pouquinho menos de FPS do que o da rede neural, mas entrega uma qualidade um pouquinho mais bonita de imagem. Agora em Quad HD, aqui primeiro sem upscaling e sem Ray Tracing, com tudo no Ultra, teremos a 5080 e a 4090 fazendo uma média de 163 FPS, mas a 4080 fazendo uma média de 147 FPS. Adicionando o DLSS desempenho Transformer, a média da 5080 fica em 222 e a da 4090 em 221, mas a 5080 faz 14% a mais de performance do que a 4080. Mudando para o modelo rede neural, muda pouca coisa no desempenho também, subindo um pouquinho os FPS, nesse caso aqui veremos a 4090 fazendo média de 227, a 5080 com uma média de 229 FPS e a 4080 com uma média de 206 FPS. Agora adicionando o Frame Generation, veremos a 4090 ganhar na 4080, mas não tem como passar o Multi-Frame Generation 4X da 5080, que vai entregar uma média de 491 FPS no modo Transformer, sendo 47% melhor em resultado do que a 4090 e 57% melhor do que a 4080. Agora no modelo rede neural, com o Multi-Frame Generation 4X, a média de FPS da 5080 é de 520 FPS, entregando 46% a mais do que a 4090 e 57% a mais do que a 4080.
Com Ray Tracing no Ultra sem upscaling, teremos a 4090 no topo novamente com 86 FPS de média, sendo 13% melhor do que a 5080, e a 5080 sendo 17% melhor do que a 4080. Com DLSS desempenho modo Transformer, a 4090 faz 8% a mais do que a 5080 e a 5080 faz 11% a mais do que a 4080. Mudando apenas o modo para a rede neural, a diferença é bem pequena novamente, com a 4090 sendo 4% melhor do que a 5080 e a 5080 sendo 12% melhor do que a 4080. No Multi-Frame Generation 4X, com o DLSS modo Transformer, a 5080 faz 46% a mais de média do que a 4090 e 60% a mais do que a 4080. Agora, mudando apenas o modo para a rede neural, teremos 47% a mais de performance para a 5080 contra a 4090 e 60% a mais novamente contra a 4080. No modo Overdrive sem nenhum upscaling e tudo no Ultra, a 4090 vai continuar levando a melhor, mesmo que seja uma média de 51 FPS, sendo isso 17% melhor do que a 5080, mas a 5080 faz 17% melhor contra a 4080. Com o DLSS desempenho modo Transformer, a 4090 faz uma média de 121 FPS, sendo 12% melhor do que a 5080, mas a 5080 também faz esses 12% a mais do que a 4080. No modo rede neural, a média da 4090 é de 125 FPS, sendo 11% melhor do que a 5080 e a 5080 sendo 14% melhor do que a 4080. E com o Multi-Frame Generation 4X e DLSS modo Transformer, daí a 5080 faz 47% a mais do que a 4090 e 64% a mais do que a 4080. Mudando o modelo apenas para a rede neural, teremos a 5080 fazendo 48% a mais do que a 4090 e 65% a mais do que a 4080. Agora em 4K sem DLSS e sem Ray Tracing, com tudo no Ultra, teremos uma surpresa. A 5080 e a 4090 fizeram a mesma média de 74 FPS. Me surpreendeu bastante. Como foi um pouco diferente nos outros cenários, podemos apontar aí alguma diferença por driver ou algo desse tipo. Bem interessante, mas quanto a 4080, aí a média dela foi de 55 FPS, abaixo até de 60 FPS que a gente tanto almeja. Adicionando DLSS desempenho em modo Transformer, a diferença entre os FPS é bem similar também, sendo que a 5080 é 25% mais potente que a 4080 nesse caso, mas a diferença de FPS entre a 4090 e a 5080 foi de 2 FPS. E no modo rede neural desse DLSS, teremos a 5080 sendo 47% melhor que a 4080, mas contra a 4090 ficamos com uma diferença de 8 FPS a mais para a 5080. Com o Multi-Frame Generation 4X, isso aumenta ainda mais, onde a 5080 entrega 51% a mais de performance do que a 4090 e 57% a mais do que a performance da 4080 com o modelo Transformer. E no modelo rede neural, a 5080 entrega 55% a mais do que a 4090 e 70% a mais do que a 4080. Com o Ray Tracing ligado, porém sem upscale, com os gráficos no Ultra, teremos a média maior da 4090 com 44 FPS, a 5080 com 36 FPS e a 4080 fazendo uma média de 30 FPS. Aqui ninguém consegue manter os 60 FPS de média, mas adicionando DLSS desempenho no modo Transformer, a 4090 é 14% mais forte do que a 5080 e a 5080 é 14% mais forte do que a 4080. No modo rede neural, a 4090 é 12% mais forte do que a 5080 e a 5080 é 15% melhor do que a 4080. Adicionando o Multi-Frame Generation 4X, a 5080 é 46% melhor do que a 4090 e 65% melhor do que a 4080. Isso no modelo Transformer. Agora no modelo rede neural, a 5080 terá 46% a mais de performance do que a 4090 e 66% a mais do que a 4080. No modo Overdrive sem upscaling, as médias são bem complicadas, porque aqui é muito pesado mesmo. Não tem para onde fugir. Sendo assim, a gente tem 24 FPS de média para 4090, 20 FPS de média para 5080 e 17 FPS de média para 4080. A gente precisa do DLSS desempenho no modo Transform para fazer a diferença, e dessa forma a 4090 faz 13% a mais do que a 5080 e a 5080 faz 15% a mais do que a 4080. No modelo rede neural, a 4090 faz 11% a mais do que a 5080 e a 5080 faz 18% a mais do que a 4080. Com o Multi-Frame Generation 4X no modo Transformer do DLSS, teremos a 5080 fazendo 47% a mais de performance do que a 4090 e 70% a mais do que a 4080. Assim como no modo rede neural,
a 5080 faz 48% a mais do que a 4090 e 71% a mais do que a 4080. Como vocês viram, realmente, o Multi-Frame Generation dá um up muito grande para a placa de vídeo. Realmente entrega muito mais FPS, mas a custo ali de um pouquinho de ghosting, como vocês viram no comecinho ali com o Will. E também, galera, vocês viram que é muita informação para digerir, fica até difícil de passar para vocês, porque cada parte desses testes aqui dá uns 15 testes, pelo menos, em cada uma das vezes que eu ligo ou desligo Ray Tracing, ligo ou desligo DLSS. Vamos então falar de consumo e temperatura que tá faltando passar por aqui. Usando os testes do CS2, o jogo rodando em seu máximo em 4K e sem nenhum upscaling, a temperatura máxima da 5080 foi de 61 graus, um pouco mais quente do que a 4080 com 51 graus, mas a 4090 fez 65 graus. Todas com boas temperaturas. Agora, em consumo nesse jogo, a 5080 chegou a bater 303 watts, consumindo 16% a mais do que a 4080 e 24% a menos do que uma 4090. Já no Cyberpunk, por exemplo, em 4K, todas as tecnologias ativadas, a temperatura da 5080 foi de 63 graus contra 62 graus da 4080 e 67 graus da 4090. Agora em consumo, a 5080 chegou a puxar até 331 watts, sendo 14% mais eficiente do que a 4090, que puxou 384 watts. Porém, perdendo para 268 watts fez pela 4080, essa sim sendo 21% mais eficiente que a 5080. Colocando no Dragon Age novamente, sim, o quarto jogo da franquia The Veilguard, em 4K no seu máximo, com as tecnologias ativadas, teremos a 5080 esquentando até 62 graus, sendo 7% menos quente que uma 4090. Porém, a diferença de temperatura para a 4080 é de apenas 1 grau, que fez 61 graus. No consumo, vemos a 5080 consumindo 11% a mais que a 4090, com 326 watts de consumo, e a 4090 com 367 watts de consumo. Agora, a 4080 fazendo 289 watts de consumo, sendo a 4080 mais eficiente mesmo, já que faz ali 12% a menos de consumo do que a 5080. Pessoal, não vai mudar muito disso nos outros jogos. Tem uma temperatura bem legal, principalmente esse modelo que tem um fan a mais, né? Então tem ali uma temperatura que tá, obviamente, bem abaixo de qualquer tipo de superaquecimento. Pode ficar tranquilo que ela vai ficar de boa. Em questão de consumo, consome sim mais do que a sua antecessora, mas não chega a consumir igual uma 4090. Então aqueles 15% ali a mais, dependendo do jogo, vai consumir mesmo. Claro, vai consumir mais exatamente para entregar um pouquinho mais de performance no bruto e muito mais na parte de Multi-Frame Generation. Ao meu ver, se você tem uma 4080 ou uma 4080 Super, hoje não vale essa troca. A 5080 não é tão interessante assim se você pensar no bruto. Se você quiser muito Multi-Frame Generation, que é uma tecnologia exclusiva da 50, aí vale a pena sim, só vai. Se você tá num outro cenário, que você tá com um PC um pouco mais antigo, tá finalmente chegando a época de trocar, está juntando há muito tempo, tem uma grana da hora para investir, aí é muito mais legal você ir direto numa 5080, se possível até em outras placas como uma 5090, 4090, que também são bem interessantes, e aí vai dependendo do valor ali que você achar para comparar qual que tá valendo mais a pena para o seu PC. Comigo é isso, pessoal. Me despeço de vocês, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que vocês acharam, como é que tá o desempenho de vocês, se vocês curtiram o novo DLSS nas placas que vocês têm atualmente, né, que o 4 chegou para todas. Eu vou passar por eu agora. Até a próxima. Haja benchmarks e testes, hein? A Loba manda muito. E isso que era para ser um vídeo de primeiras impressões, mas a gente aqui no Loop, vocês sabem, né? A gente se empolga, quer trazer o máximo de informações para vocês, mesmo nesse primeiro momento. Às vezes atrasa um pouquinho o vídeo, como foi o caso, mais uma vez, desse conteúdo aqui. Mas também, aqui no final do vídeo, eu quero trazer uma informação importante e fazer um adendo. Na verdade, meio que um desabafo sobre o quão complicado é testar essas placas, em especial essas aqui no Brasil nesse momento. Muito difícil. Eu invejo muitos gringos que recebem essas placas com 2, 3 semanas de antecedência. Isso é um sonho. A gente aqui recebe 2 dias antes, a gente tem 2 dias para trabalhar, para correr, fazer todos os testes, gravar o conteúdo, fazer os gráficos, conferir tudo isso, revisar e publicar. É muito corrido. Inclusive, neste momento, cadê a placa? A placa não tá mais aqui. Por quê? Porque a Asus já veio retirar já. Não deu nem tempo de terminar de gravar o vídeo. No meio da gravação aqui, a gente teve que embalar
e devolver. Inclusive a gente gravou esse momento lá, correria, que é para colocar tudo na caixa ali bonitinho para ir para a próxima pessoa testar. Então a situação aqui no Brasil é difícil, não estou dizendo que é culpa das marcas, eu acho que é mais culpa do processo, porque o envio é feito com bastante antecedência, mas aí vem para cá e fica preso na alfândega e demora para liberar. Nossa, a burocracia é super complicada. Eu meio que já estou acostumado com isso, mas é um absurdo quando a gente para pensar. E a gente acaba sendo prejudicado por isso. Então, se esses vídeos vão com um ou outro errinho, eu peço desculpas, que a gente corre muito para publicar e trazer para vocês. Então, esse é o desabafo. A informação é: tudo que vocês viram foi testado com drivers beta, né? É tudo com drivers beta, com versões dos jogos que ainda são beta, porque não foi liberado. E eu sempre falo isso, né? Driver beta é complicado porque não representa a experiência final da placa. Aquele caso do CS2, que em Full HD a geração anterior supera a geração mais nova, só pode ser problema de driver. E isso deve melhorar depois. Ou seja, talvez esses 10 a 13% que a gente está comentando aqui hoje melhore daqui a um mês, quando a gente tiver mais atualizações de driver. Isso aconteceu muito com as placas da Intel, né? Intel Arc começou meio estranho, melhorou muito depois, e a gente também viu outros exemplos desse tipo de fenômeno que acontece no mundo dos PCs com os lançamentos das últimas CPUs da Intel e da AMD. No dia zero estava tudo bugado, era BIOS dando problema, e depois, opa, vamos corrigindo, vamos melhorando, atualizando o microcódigo, e aí tudo vai ficando melhor. Então, aqui no Loop Infinito, nós cobrimos esporadicamente esses lançamentos, mas eu quero aproveitar esse vídeo para anunciar um novo projeto, que é um canal dedicado sobre hardware, que nós estamos desenvolvendo já há algum tempo e que finalmente deve ir para o ar em breve, e lá a gente vai trazer esses assuntos de uma forma mais recorrente. Vamos voltar a analisar as placas, fazer comparativos. Então aguardem, porque muito em breve esse canal estará no ar. Quem já quiser se inscrever, tem um beta, uma página beta aí no ar, vou deixar o link aqui na descrição. E acho que é isso, chegou a hora de encerrar esse primeiro vídeo da RTX 5080. Olha, é o que eu falei, todas as outras 80 foram legais. A 3080 eu acho que é o topo do ganho de desempenho generacional. A 4080 reduziu um pouquinho, mas ainda era melhor que a 3090, até a 3090 Ti, lembra dela? Agora, a 5080 não supera a 4090 em processamento bruto. É óbvio, é muito claro que a NVIDIA está mergulhada no mundo da inteligência artificial. Talvez agora, com a China entrando nessa briga aí, derrubando as ações, né? Teve uma queda bilionária nessa última semana por conta aí do DeepSeek. As ações da NVIDIA caíram muito. Talvez isso dê uma sacudida, porque o que falta é concorrência. Então eles estão nessa vibe de inteligência artificial, é DLSS, é Multi-Frame Generation, e o desempenho bruto, aquela melhoria, ficou em segundo plano. Isso em parte também por conta da concorrência, já que a AMD tinha a chance de trazer uma placa competitiva, que é a 9070, mas eles jogaram para março. Só que pelas especulações que estão rolando por aí, porque a gente não testou a placa ainda para valer, ela pode superar ou chegar perto da 5080, custando bem menos. Isso é interessante. É claro que a NVIDIA ainda manda muito melhor na questão de drivers, mas a AMD tem uma chance de bater de frente com essas placas, visto aí que o desempenho bruto não está melhorando muito abaixo da 5090. A AMD tem essa chance. Aí o que a AMD faz? Vai lá, joga o lançamento para março. Ficou com medo de lançar junto com e ser ofuscada, né, pela jaquetona do Jensen. Mas aí, né, como é que faz? Vai pras cabeças, Lisa. Pior é que eles são primos, né? Você sabe dessa história? O CEO da NVIDIA e a CEO da AMD, eles são parentes. Tem a árvore genealógica lá que mostra que eles têm um... Na verdade, todos somos parentes, né? Se você for pegar a árvore genealógica da humanidade, lá no começo, né? Todo mundo tá... E por fim, sobre esse modelo específico da 5080, a ROG Astral, eu achei esse design realmente incrível. Gostei dessa ideia de ter um fan a mais, deve ajudar quando a gente testar overclock, né? Quando você for subir um pouquinho o clock da placa, para aí sim superar a 4090, ela deve segurar bem por conta dessa resfriação, apesar de que não é nenhum segredo que eu prefiro o design da Founders, mais compacto, mais amigável a PCs mini e TX, né? Builds compactas. Mas realmente eu gostei bastante desse design dessa placa, só que você paga muito mais caro por esse modelo em relação ao modelo Tough Gaming da própria Asus, por exemplo, mas reforçando que a Astral é melhor para quem quer extrair o máximo desempenho quando você faz um overclock, já que o sistema de resfriamento é mais robusto. E vamos à conclusão nesse primeiro momento de lançamento.
é complicado porque ela não bate a 4090. Então, se você encontrar a 4090 mais barato do que a 5080, o que não, às vezes não vai ser difícil porque está chegando por um preço absurdo aqui no Brasil, talvez seja melhor a 4090 em termos de potencial bruto. Só que tem essa questão dos drivers. Pode ser que daqui a pouco melhore e a 5080 supere a 4090 quando os drivers estiverem realmente otimizados. Além disso, a gente tem que considerar a questão do Multi-Frame Generation, que ninguém vai me convencer que não dá para rodar esse negócio na 4090 e na 4080. Pelo menos o 3X. O 4X talvez realmente precise, mas 2X já roda, 3X eu acho que poderia rodar. Isso já daria um salto considerável de desempenho para a geração anterior, só que não vende as placas novas, então não vai rolar. Se a gente considera o Multi-Frame Generation rodando bem, bonito no jogo e não te atrapalhando tanto em qualidade gráfica e latência, ok, acho que até, né, dá pra falar, não, beleza, o desempenho é realmente bem mais alto, pode valer a pena. Porém, nesse momento, não dá para confiar nisso. Então, em ambos os casos, se você está querendo uma 5080, eu recomendo esperar algumas semanas para a gente ver como é que vai ser as atualizações, se o desempenho dela vai melhorar. Mas assim, se você estava esperando numa placa muito mais antiga e quer fazer esse upgrade, também vai nessa, né? Porque ela ainda é uma excelente placa de vídeo, ela só não é empolgante porque ela traz um ganho de desempenho em relação à geração anterior. Para muitas pessoas, a 4080 Super ainda vai ser mais interessante porque custa menos e traz um desempenho próximo. Só não tem essa história do Multi-Frame Generation, que quando funciona bem, faz um milagrinho ali, como vocês viram aí nesse vídeo. Então é isso, galera. Esse foi o nosso primeiro vídeo aqui das GeForce RTX Série 50. Mas olha que loucura, a placa ela foi embora aqui no meio da gravação e no meio da gravação chegou outra. E agora sim nós temos a 5090. Então nosso próximo vídeo vai ser sobre essa placa maravilhosa aqui, ó, que é a RTX 5090 da MSI, a Supreme Liquid, que traz um water cooler. Ela já tem um sistema AIO com um radiador de 360mm, que eu mostrei lá na CES. Essa tá mais empolgante, porque o salto de desempenho em relação a 4090 é maior. Então aguardem que essa aqui eu acho que o vídeo vai ser mais legal. E eu acho que essa caixa aqui merece até só um unboxing, hein? Olha, é a maior caixa de uma placa de vídeo que eu já vi. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi uma honra testar essa placa em primeira mão. Agradeço a Asus aí por ter emprestado ela para a gente por quase 3 dias. E é isso. Deixa o seu like, comenta aí o que você achou e nos vemos em breve. O novo canal tá na descrição também. Valeu, galera, e até a próxima.